Boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu não estou me enxergando, mas acho que está tudo bem, né? Alguém me dá um ok? Está tudo bem? Tudo certo. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa Espírita, Ninho de Amor e de Luz. Essa noite vamos receber uma irmã da cidade de Mafra, e para que a gente possa se harmonizar, então, e receber os ensinamentos da noite de hoje, eu vou ler o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da Terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e edificar os justos. As grandes vozes do céu soam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podeis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, com essas palavras harmonizados, preparando para receber os ensinamentos, né, com o nosso coração aberto, a nossa mente, para que possamos assimilar os ensinamentos dessa noite e que também para que possamos enviar energias para a inspiração da nossa palestrante. Vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Convido, então, a Marta para que esteja à vontade e esteja na nossa telinha. Olá, boa noite a todos e todas. Então, como a Ivone falou, meu nome é Marta Caroline, eu estou falando aqui de Mafra, né, no Planalto Norte de Santa Catarina, que está bem frio, como vocês podem ver, o casaco aqui está pesado, é para esfriar mais amanhã. E eu faço parte do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Mafra, né? E gostaria de pedir, então, a bênção e a proteção de Deus, nosso Pai Maior, e do Mestre Jesus, né? Para que nós possamos ter o apoio da espiritualidade superior nessa noite e que o Mestre Jesus possa visitar os lares de cada um de nós, de nossos entes queridos, né? Nos abençoando e nos ajudando a compreender cada vez mais a palavra do Mestre Jesus para que possamos também aplicá-la nas nossas vidas e assim devagarzinho que a gente vá crescendo e se tornando uma pessoa cada vez melhor. Que assim seja. Hoje programamos falar sobre, então, o não julgueis, para que não sejamos julgados. E, nesse sentido, acho que uma das primeiras passagens que a gente lembra... Opa, eu vou precisar tirar esse aqui daqui, senão eu não vou conseguir ler. Uma das primeiras passagens que a gente lembra é a passagem da mulher adúltera, né? Que acontece da seguinte maneira. Vamos ler lá juntos, convido, né, vocês para lerem juntos comigo.
Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Acredito que a maioria de nós lembra bem dessa passagem, né? E aqui vamos fazer uma reflexão sobre o que Jesus nos ensina, buscando 4 coisas, não apenas nas palavras de Jesus, mas também na forma como ele responde àquela multidão que estava ali, né? Porque muitas das nossas mensagens, elas não são feitas através do que a gente diz, mas sim de como nós nos comportamos. Daí o convite para que nós espíritas pensemos muito na forma como nós nos comportamos, porque é através do exemplo que a gente arrasta, né, as pessoas e tudo mais. E nisso Jesus foi e sempre será realmente um grande mestre. E a primeira lição que vem dessa passagem, para que a gente pense, é a respeito das intromissões, né? Como nós, seres humanos ainda falíveis, muitas vezes não nos aguentamos na nossa curiosidade e acabamos nos intrometendo na vida dos nossos irmãos, com fofocas, com mexericos, com curiosidade que seja. E Jesus nos dá essa lição fazendo um simples gesto. Ele levanta, né, a cabeça ali, e o que traz as escrituras é que Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Então, acontece todo aquele questionamento ali entre os escribas, os fariseus e tudo mais, e ele escuta e a gente fica imaginando a cena, né? Abaixa e continua escrevendo com o dedo na areia, como quem diz, sai daí, não é verdade? E eu com isso, e vocês com isso, o que vocês têm a ver com isso? Mas ele não fala isso. A atitude é, né, como as crianças dizem hoje, né? Não tem uma coisa dos jovens e das crianças fazerem assim para a gente hoje, quando a gente fala algo, e, né? Jesus não fez isso. Ele simplesmente abaixou e continuou escrevendo. Então, essa é uma primeira lição dessa parábola, dessa passagem, né? A respeito das intromissões. Que coisa de fofoca, que coisa de ficar olhando o erro do outro e não a nossa própria necessidade de correção interna. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Essa é a lição do não julgar, né? Então, essa é uma segunda lição que vem. Então, a primeira, a respeito de não se intrometer. A segunda, que é a mais óbvia, assim, né? Aquela que fica bem declarado é: não julgue, porque nenhum de nós está sem pecado. E quantas vezes a gente pensa assim, né? A gente cai na tentação de julgar a atitude de um dos nossos irmãos e diz: não, mas isso eu não faria. Esse tipo de coisa, nossa, como fulano errou em fazer isso ou aquilo. Aí alguém diz: não, coitado, mas veja bem, ele fez só por causa de não, mas eu jamais isso eu faria, né? Tá, e isso a gente até podia não fazer, mas quantas outras coisas a gente faria, né? E será que a gente não faria mesmo? Ou será que a gente não foi tentado o suficiente? E ainda que a gente pense, não, mas eu ainda que fosse tentado da mesma forma, eu não faria. Mas e será que a gente não faria? Ou será que a gente não teve as mesmas agruras na vida que levou aquela pessoa a fazer as escolhas equivocadas que ela fez, né? Teve as mesmas dificuldades que aquela pessoa, a mesma criação, os mesmos, enfim, né, as mesmas dificuldades. Hoje eu estava fazendo eu estou fazendo algumas aulas ali a respeito desse último livro,
do planeta em transição, e numa das aulas ali, a pessoa discutia o seguinte, que muitas vezes a gente fica desesperado, né, nesse momento a respeito dos exilados, né, que vão, muitos dos nossos irmãos, e quem sabe, vai saber se até nós mesmos, né, não poderemos reencarnar novamente nesse planeta, né, à medida que o planeta for evoluindo. E houve uma leitura de janeiro ou dezembro, agora não vou me lembrar, mas se eu não me engano, da Revista Espírita de janeiro de 1862. E a comunicação, né, os escritos, não era nem comunicação, acho que era o Allan Kardec mesmo, colocava o seguinte, que os exilados serão aqueles que farão apenas o mal pelo mal, pelo gosto de fazer o mal. Então, esses sim vão habitar outros orbes, como tal qual aconteceram com os nossos irmãos de capela, né, quando vieram para cá. Trazer o progresso intelectual, né, mas deixar de retardar o progresso moral lá de capela. Aqueles, no entanto, que estão equivocados, fazendo mal, por não estarem num meio propício para a prática do bem, não estarem sendo incentivados, não terem tido uma boa criação, ainda que seja uma escolha, a gente sabe, do livre-arbítrio, né, da pessoa, que ela esteja equivocada, mas que ela esteja no meio que não facilitou o desenvolvimento daquelas características, que ela esteja fazendo mal, mas equivocadamente, ainda terão algumas chances de reencarnar para se corrigir, porque o planeta estará melhorado, né? Então, vocês vejam o quanto que a gente, às vezes, também erra e se engana ao fazer esses julgamentos precipitados, como se nós estivéssemos em condições de julgar alguém, sendo que nós mesmos caímos tantas e tantas vezes. Então, quando Jesus, o nosso mestre maior, tão querido, fala, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, foi um ensinamento belíssimo e que tantas vezes a gente ensina. E tem uma outra questão muito importante disso aqui, que é a respeito da nossa consciência. Porque, vejam, a gente tem uma coisa, o Freud dizia, não sei se vocês já repararam assim na vida de vocês, tem pessoas e tem comportamento de pessoas que irritam mais a gente, não tem? A gente, quando se conhece, assim, tem, assim, determinadas coisas, principalmente na vida familiar, que a gente sabe que tem alguns resgates, né? Assim como a gente vem com os grandes amores dentro da família, a gente vem com grandes dificuldades também, que é para a gente poder aprender a amar, perdoar, resgatar. E no meio dessas dificuldades, vem aquilo que incomoda, que nos incomoda, né? E Freud foi um dos primeiros estudiosos que falou, preste atenção nas coisas que mais te desequilibram e te irritam, porque isso é algo que existe dentro de você e você não quer enxergar. Esse é uma parte, depois o Jung veio e falou, é uma parte da sua sombra, das coisas que você deixa escondidinho lá e você não percebe o quão parecido você é com as pessoas que te irritam, né? Então, por exemplo, eu odeio ou eu não tenho paciência nenhuma com quem gosta de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Por que será? Por que será que me incomoda quando alguém me tira a atenção? Será que eu não gosto de ser o centro da atenção também? Por que será que eu me incomoda muito quando alguém não só quer ter razão? Por quê? Porque ele me tira a minha razão? Será que eu não quero ter só a razão também? Né? Então, e o que isso tem a ver com o não julgar? Porque quando nós julgamos os nossos irmãos, na verdade, muitas dessas vezes nós estamos julgando a nós mesmos. Então, o não julgar para não ser julgado, numa primeira instância, é para não sermos julgados pela nossa própria consciência. Porque lá no inconsciente, mais tarde, vai pesar a culpa. Quando nós tomarmos, quando a nossa consciência se ampliar e nós percebermos aquele aspecto
do nosso eu verdadeiro, né, do nosso self, como a Joana de Ângeles tanto traz, né, do nosso self, das nossas questões que não estão na sombra, mas que estão, que essa sombra vai sendo, então vai vindo à tona isso, né, essas partes do nosso funcionamento, a culpa tende a ser muito maior, porque eu estava julgando agora de pouco as mesmas coisas. Se eu acho essas mesmas coisas um absurdo, como que vai ser quando eu perceber que eu também tenho isso? E nós mesmos sabemos que o nosso Deus não é um Deus punitivo. Então, da onde vem a punição? Ele é um Deus educador. É uma sabedoria, um amor educativo. As leis universais, elas são educadoras, elas não são punitivas. A punição vem da nossa própria consciência. Né? Então, numa primeira instância, lógico, nós sabemos que tem, né, as expiações e as provações que nós teremos que passar, mas essas provações e expiações não são a título de um julgamento, de uma paga, de um karma, de algo nesse sentido, porque o nosso Deus é um Deus de amor, né? Claro, entendam que eu estou usando esse termo nosso Deus porque eu estou falando da nossa compreensão de Deus, né? Claro. Hoje a gente já consegue ter essa compreensão, né? De um pai amoroso, não aquela compreensão da Idade Média, né? Que se via como uma punição, como um Deus que mandava para o inferno, que tinha aquelas penas tenebrosas e tudo mais. A gente já tem uma compreensão mais clara sobre as coisas, certo? Depois, na continuidade, quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se, primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós, então, com a mulher, colocada no meio da praça. Então, quando ele falou, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, todo mundo deu no pé. Ou seja, ninguém estava ali sem pecado. Ficou só ele e a mulher. E aí vem a terceira lição. Quando ele levanta novamente a cabeça, né? Ele se levanta, né? E pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Esta fala, ela retrata e ela nos faz pensar sobre a questão de como também, não justificando os acusadores, porque nada justifica uma atitude incorreta, mas como também ela atraiu com o seu comportamento equivocado aqueles acusadores, porque onde estão os que te acusavam? Eles não acusaram a Jesus. Onde estão quem te condenou? Ninguém te condenou. Então, quando, ainda que seja uma atitude errada, quando, ainda que as pessoas, às vezes, até nos acusem, nos lancem falsas acusações, às vezes nós somos vítimas, né? De fofoca, de falsas acusações mesmo de outras pessoas. É importante que nós nos questionemos, né? Como abrir espaço para isso acontecer? Às vezes a gente não vai encontrar uma resposta nessa existência presente, mas às vezes, ainda que aquilo não seja verdadeiro, a gente pode ser que a gente encontre uma resposta no sentido de como a gente abriu o espaço, às vezes na ingenuidade, às vezes se envolvendo com pessoas, com irmãos nossos que não deveríamos, às vezes, enfim, né? Não no sentido de uma caridade, mas no sentido de comportamentos também inadequados de nossa parte, né? E por aí afora. Então, o atrair para si os acusadores
envolve também nós refletirmos sobre o nosso próprio comportamento e que lições a gente pode aprender. Portanto, que Jesus acaba esta lição dizendo: também eu não te condenarei, mas vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, não é simplesmente eles não podem te acusar e tal, e tá tudo certo, siga em frente. Não, vai-te e não torne a pecar. O que nos remete a um quarto ensinamento, que é a questão de aprendermos com os nossos erros. Porque nós vamos errar. A intenção é que a gente aprenda, que a gente erre cada vez menos, né? Mas a gente vai incorrer, muitas vezes vai incorrer até nos mesmos erros. Se nós estivermos atentos, e eu tenho uma falha, por exemplo, de caráter que eu já identifiquei, espera-se o que de um bom espírita? Que ele esteja atento, né? Um bom cristão, que ele esteja atento às suas falhas morais. E que se ele olhar para a sua trajetória de vida, ele perceba lá, por exemplo, eu sou uma pessoa explosiva, então eu vou olhar para mim no meu passado e eu vou ver que, nossa, no meu passado qualquer pé de galinha dava uma sopa. Então eu vou olhar lá, eu brigava, sei lá, de 7 dias na semana, eu brigava 8. Hoje eu brigo 2 vezes no mês. Não deveria, mas já melhorou. Quem sabe eu chego um dia de brigar 2 vezes no ano? Ou uma vez a cada 10 anos mais para frente, né? O que a gente não pode é ficar parado, sem evoluir. A gente não vai identificar as nossas falhas morais, as nossas falhas de caráter. Eu tenho isso, isso e isso, e amanhã, como hoje eu sei o que eu tenho, amanhã eu já corrigi tudo. Tudo isso é um processo. Agora, muitos de nós, às vezes, ao perceber tantas coisas que precisam ser melhoradas no nosso jeito de funcionar, olha aquele caminho extenso lá longe e pensa, meu Deus, é coisa demais. Aí senta e chora e não faz movimento nenhum. E aí, porque desacorçoa, né? Se a gente olha lá onde tem que chegar, que está lá longe, desacorçoa. E o interessante é quando a gente vai um passinho de cada vez. Então, eu estabeleço dou um passinho, agora eu vou brigar menos. Daqui a pouco, eu acho que eu preciso ser mais caridoso, então eu vou começar fazendo uma coisinha de cada vez. Vou começar me propondo a ouvir mais as pessoas. Agora eu vou me propor esse ano a não entrar em fofoca. Agora, nesse ano, eu vou me propor a não falar mal de ninguém. Cada vez que alguém falar mal, eu vou tentar muito, ainda que eu concorde com a pessoa, eu vou fechar minha boca e eu não vou falar. Cada ano faz um propósito. Devagar a gente vai indo, né? E a gente vai cair, mas o aprender com os erros. Então, veja, é uma passagem tão simples e são 4 ensinamentos muito profundos. Onde, claro, o maior deles é o não julgar. Porque todos os outros ensinamentos eles são ensinamentos que eles só vêm porque teve alguém julgando. Né? Então, veja a importância, né? E o quanto que as pessoas sofrem quando tem alguém que as julga, que aponta o dedo, que as diminui. Quanto que nós sofremos quando alguém nos acusa de alguma coisa e quanto que a gente sente que perdeu o valor muitas vezes, até, né? Se sente desvalorizado, se sente mal. 2 referências para complementar. Sobre essas 4 aprendizagens, existe uma palestra do Haroldo Dutra Dias, feita em setembro de 2016 para o Centro Espírita Viana de Carvalho, sobre a mulher adúltera. Ele explana bastante esse tema. E daí a Bíblia, né? Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Agora, pensando um pouquinho no nosso evangelho, né? O nosso evangelho segundo o Espiritismo, o que traz ele sobre isso? Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados, disse Jesus.
Essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que. Opa, perdi aqui. Do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Isso é o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem a ver também um pouco com o que a gente já falou, porque muitas vezes nós temos outras faltas e muitas vezes nós temos a mesma falta, ainda que a gente não tenha consciência, né? O reproche lançado, contudo, no Evangelho, Kardec expõe duas situações que podem ocorrer quando nós julgamos alguém. Então, ele diz que o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, duas justificativas, né? Dois objetivos, duas intenções, vamos dizer assim, quando nós julgamos a alguém. A primeira delas é quando nós julgamos a uma pessoa desejando reprimir o mal. E a segunda, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, né? Então, o que acontece? Quando nós pensamos nisso pura e simplesmente, o próprio Evangelho já traz, né? Tem uma que é justificável, tem outra que não é. O que vocês acham? Né? Se eu estou com o desejo de reprimir o mal, conforme a forma que eu vou fazer, que eu escolho para fazer isso, até temos aí uma justificativa. Agora, se a minha intenção é desacreditar um irmão, será que isso seria justificável? Aí a gente precisa colocar um ponto de interrogação, né? Porque eu vou causar dor a uma pessoa que também é tão filha de Deus quanto eu. Ela não é menos filha de Deus quanto eu, ainda que a gente esteja falando do pior malfeitor que habita a face da terra. É filho de Deus igual. Então, eles explicam o seguinte, os espíritos e Kardec explicam o seguinte, né? Kardec codificando. Não tem excusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade, né? Desacreditar a pessoa. Porém, o primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Como nós vamos abrir a nossa boca para censurar uma atitude errada quando nós estamos cheios do mesmo erro? Então, para nós podermos censurar uma atitude equivocada de alguém, pelo menos aquela lição já tem que estar bem assimilada dentro de nós. Né? Falávamos aqui em Mafra esses dias sobre a paz. Né? Quantas vezes nós nos pegamos orando e pedindo pela paz no mundo, para que nossos governantes tenham paciência, para que não entrem em guerra, para que seja feita a paz. Quantas vezes nós nos desesperamos com a ameaça de ditadura, né? Agora ainda com os nossos irmãos de Cuba vivendo toda essa tragédia, essa desgraça, né? E oramos por eles. E ficamos pensando, meu Deus, como seria se a gente estivesse passando por isso? E, né? E principalmente assim, essa questão de guerra entre as nações e tudo mais, e o desespero. E as preces e tudo, né? Quando, tantas vezes, a gente não consegue manter a paz dentro de casa? Às vezes a gente não consegue
fechar a boca na hora que a gente se sente cutucado dentro de casa. E daí fica fácil abrir a boca para criticar as lideranças mundiais, né? Justo elas que são tentadas com milhões e milhões, com poder, com, a gente sabe, enxames de irmãos sofredores, né? De espíritos malfeitores e tudo mais. E a gente dentro de casa, muitas vezes protegidinha lá pelo evangelho e tal, a gente só com o nosso orgulhinho ali, a gente não consegue manter a paz. E a gente ainda critica, né? Os nossos irmãos que lideram nações. Fico imaginando assim, um enxame né? Assim, de tentações, de coisas que eles não passam, né? Então, para que a gente possa criticar, a questão é da autoridade moral, né? Que é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com Mahatma Gandhi, né? Quando ele fez toda aquela ação em prol da paz, né? A gente via que era uma alma, né? Tanto é que ele ganhou lá, que ele conquistou o título de grande alma, né? Que é o significado do Mahatma, né? Grande alma na, entre o povo dele, né? Pelas conquistas de paz sem violência. Então, veja, eu quero conquistar a paz, quero tirar a nossa nação de um colonialismo e quero promover, né, uma coisa de parar de obedecer, né, de sermos explorados. Como que eu vou fazer isso? Guerreando. Então, eu vou fazer isso em paz. E aí, só sendo uma alma altamente evoluída mesmo para fazer isso. Mas para chegar lá, a gente precisa dar os primeiros passos, né? Que é primeiro na nossa casa íntima, depois no nosso lar, depois no nosso trabalho, e assim a gente vai indo, né? E entre acertos e erros, porque ninguém vai assim, escutei a palestra hoje, mas eu estou 100% fazendo. A gente faz 2 dias, erra um, depois faz 3, erra 2, e assim a gente vai, né? Mas uma hora a gente vai ficando mais craque, certo? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade. Tá? Deixa eu só colocar aqui. É abdicar dessa autoridade é privar-se do direito de repressão. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13, né? Então, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E aí a nossa responsabilidade, né? Claro que a gente não vai dar bons exemplos perfeitos o tempo todo, nós espíritas, mas é muito importante que a gente tente o máximo que a gente conseguir. Porque a palavra ensina, né? Tem um ditado que diz, a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. E a gente tem visto muito, não só na doutrina espírita, mas eu, assim, que trabalho com as pessoas e tudo, né? Como eu tenho visto as pessoas se afastarem dos seus ambientes religiosos por verem os religiosos agirem em contradição com aquilo que pregam, sabe? Isso em N crenças, assim, né? No catolicismo, no evangélico, no protestantismo, na Umbanda, assim, né? E as pessoas chegam e elas ficam indignadas, e aí até a gente argumentar, mas veja, são só seres humanos, a pessoa já está, né? E é lamentável, porque são os nossos locais sagrados, né? São locais sagrados, são locais que nos aproximam, né? São caminhos que nos aproximam da prática do bem, de uma reflexão, de uma elevação de pensamento, enfim. Então, bem. Quando nós falamos de não julgar, uma das coisas importantes para a gente pensar é sobre o orgulho. E aí vamos pensar na passagem do cisco no olho do outro, né?
Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Só lembrando, a palavra argueiro é mais ou menos como se fosse um cisco, e a palavra trave é como se fosse um- uma lasca de madeira, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, você vê um cisco no olho do outro e não vê uma lasca de um negócio que é enorme no seu, né? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, primeiro seja o exemplo, para depois tentar ajudar. O cuidador tem que estar bem cuidado, senão ele não cuida de ninguém. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. E então, opa, eu estou aqui só lidando com as fotografias de vocês e trocando de lugar para não ficar em cima das escritas aqui. Então, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? E aí, é claro, né, gente? É muito mais fácil a gente ver o mal nos outros do que a gente, até num sentido de autoproteção mesmo, psicologicamente falando. Muitas vezes nós não estamos com a nossa autoestima boa, legal, né? Às vezes a gente tá com algum problema em casa, com algum problema no trabalho e tudo mais. E aí, quando eu vejo o problema, o cisco no olho do outro e não vejo o argueiro no meu, né? Não vejo a trave no meu, perdão, a trave no meu, o que que acontece? Eu me sinto melhor, porque, nossa, o meu irmão, ele tá lá cheio de defeitos, né? Então, eu, quer dizer, né? Olha, eu até que não sou tão mal, né? Já que meu irmão lá tá lá, né? Todo errando nisso, errando naquilo, cometendo tal sacrilégio, fazendo tal coisa, né? Todo cheio de. E eu. Então, eu me sinto melhor, né? E é uma defesa precária, porque o melhor seria que nós nos sentíssemos melhor agindo melhor e não diminuindo as ações dos nossos irmãos, né? Então, quando nós nos pegamos fazendo esse tipo de estratégia, é importante que a gente se perceba e tente consertar a nossa ação, melhorando a nossa ação e não diminuindo a ação dos nossos irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo continua. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade. Porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel quase de todas as ações humanas. Essa é a razão pela qual Jesus se empenhou tanto para combatê-lo, como principal obstáculo do progresso. E isso é importante mesmo, né? Porque o orgulho, ele acaba sendo, isso está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. O orgulho acaba sendo uma das coisas que, para nós preservarmos o nosso eu,
né? Quando a gente começa a entrar em contato com as nossas fraquezas, muitas vezes nós escondemos essas fraquezas como se fosse numa sombra e a gente deixa guardadinho lá. E a gente se afasta, assim, do nosso eu verdadeiro. E aí a gente cria um eu ideal, que não é o verdadeiro. E esse eu ideal, ele serve o nosso orgulho. Ele não serve o nosso eu verdadeiro. E aí a gente cria essa imagem, que ela é ideal, e a gente passa a servir essa imagem. E para manter essa imagem de pé, é só o nosso orgulho. Porque muitas das coisas que estão lá não são de verdade. É aquela história do que os outros vão pensar. Eu tenho que fazer isso, senão, tarará, tarará, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa, senão, tarará, tarará, já não é uma ação natural, né? Claro, se nós nos propomos objetivos enobrecedores, às vezes a gente começa mesmo num treino, mas assim, né? Para que a gente chegue, mas aí não é uma coisa para a gente satisfazer uma imagem para o que os outros vão pensar, é algo que a gente tem como objetivo de se melhorar, daí é uma coisa diferente, né? E o orgulho, ele prega essas peças, né? E ele separa, o orgulho, ele realmente, ele dificulta as coisas para a gente. Não convém, e aí vocês vejam, aqui já é uma frase do Emmanuel, numa passagem do livro Vinha de Luz, psicografada pelo Chico Xavier. Ele diz o seguinte: olha a que ponto o orgulho nos leva nas brigas, nas exaltações, enfim, que nós fazemos. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações, perdão. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência lhe atende às reclamações. Os minutos que passam, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo também não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, olhem só essa frase, gente, que peso. Ele fala, né? Vocês vejam lá, ele começa falando de ciência, aí ele fala de política, daí ele fala de religião, né? E mais para frente ele vai falar de arte também, e aí ele pergunta assim, ó, e fala que tudo mudou, né? Era de um jeito lá no passado e agora está diferente. E que no futuro ficará diferente ainda. Tanto a ciência quanto ele vai falar da arte lá embaixo, aí ele fala da religião, fala da política também, né? Da arte, da ciência, da religião, da política, enfim. De um jeito no passado, diferente agora, ficará diferente ainda no futuro, e do passado para cá não ficou diferente do passado para cá, já ficou diferente muitas vezes, né? Mudou e mudou de novo, mudou outra vez e tal. E aí ele pergunta: em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? E aí a gente olha e fica pensando, misericórdia, o Emmanuel dá mais uma bem na testa da gente, né? E com aquela sabedoria dele, porque, de fato, o orgulho tem feito muitos de nós julgar as atitudes do próximo, não aceitando nenhum tipo de diferença de opinião, de jeito de ser, né? Isso. Na política, quantas famílias tiveram de uns anos para cá brigas tenebrosas por conta de divergência política, né? Na arte, por não tolerar, assim, às vezes, opinião de um e de outro, né? Na ciência também,
né? Porque uma coisa que foi provada lá atrás, que era assim, às vezes, dali um pouco, se a gente olha, né? Por exemplo, é, agora de pouco, comer manteiga era horrível, não podia comer manteiga, tinha que ser margarina, né? Aí quantos que não viram os filhos chamarem a atenção dos pais que cozinhavam lá com a gordurinha do porco e tal, que tinha que cuidar, que as veinhas entupiam, que não sei o quê, e brigaram e corrigiram, não sei o quê, acabaram de provar de novo que a gordura mais saudável é a gordura do porco para cozinhar na cozinha. É ciência. Então, primeiro era manteiga, daí era margarina, agora a margarina também já é pior de novo, perde até para manteiga, mesma diet. Isso é ciência. Então, as coisas, a verdade, a gente não possui a verdade ainda. Nós não detemos, nós não temos evolução para ter a verdade, né? No âmbito de religioso, é a mesma coisa. Quantos de nós temos usado, por exemplo, dentro do nosso movimento espírita, com o subterfúgio da lei do progresso, nomes para dividir o nosso movimento, progressistas, ortodoxos, por exemplo. O movimento espírita é um só, foi decodificado pelo Kardec, é só um movimento, não tem movimentos diferentes. Nós temos que nos unir e não dividir para criticar o outro. Não podemos colocar o nosso orgulho para colocar o nosso carimbo, a nossa marca, muito menos carimbo político. Nós podemos ter as nossas opiniões, claro, né? Mas é diferente, por exemplo, eu ser um político e ter a minha fé e ter a minha opinião política, ou dizer que a minha fé é de tal lado ou de tal lado. A fé não tem lado nenhum. A fé é para todos, nunca teve lado nenhum. Então, nós precisamos muito disso, porque a partir do momento que a gente, dentro do movimento, assume um lado, a gente nega o outro e julga o outro. E o outro é tão espírita quanto nós, ainda que pense diferente. Lá no Evangelho, lá no Vinha de Luz, o Emmanuel segue dizendo: não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, né? Então, essa união, páginas 427 e 428 daí do Vinha de Luz, né? Essa união de todos nós, esse tolerar as diferenças, né? Porque o não julgar envolve também esse orgulho, esse abrir mão desse orgulho de achar que a gente está sempre certo e o diferente está sempre errado, porque só pelo simples fato de que é diferente daquilo que eu penso. E a diferença, ela é super importante, porque sem o diferente não existe evolução. Aí sim, a lei do progresso, né, ela é implicada. Imagine se todos nós fôssemos iguais, não tinha evolução. Ninguém descobriria nada, ninguém criaria coisa alguma, né? Para finalizar, Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Eu tenho ainda uns minutinhos? Tenho?
Então, ele diz isso, né? Eu quero que os homens olhem que frase de impacto, né? Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Esse tá em Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 8. E é claro, quando nós olhamos isso, essa passagem, ela também é discutida pelo Emmanuel, só que agora no livro Pão Nosso, que é também psicografado pelo Chico Xavier. E o Emmanuel, ele traz o seguinte, que quando o Paulo escreveu, e essa epístola ela é bem bonita, vale a pena ler ela inteira, e ela, quando o Paulo escreveu ela, ele estava colocando para o Timóteo que o Timóteo ele estava ali cuidando daquela igreja que eles tinham fundado ali, né? E aquela igreja, aquilo viria a ser o ofício do Timóteo, né? Então, ele não estava só falando daquilo que é bem óbvio que a gente olha, né? Tinha essa questão ali de levantar as mãos santas para orar dentro da igreja, né? E que não tivesse nenhuma contenda naquele ambiente. Mas ele estava também falando da ação edificante de a gente não criar contendas nos nossos ambientes de trabalho, porque aquilo não era só um lugar de prece, de estudo do evangelho, mas era também o trabalho do Timóteo ali, né? Então, o Timóteo tinha abraçado aquela causa e, como o Paulo já tinha passado por ali, acho que ele estava em Roma já era bem próximo até dos momentos finais ali da vida do Paulo nesse momento ali, e então ele está escrevendo isso e pedindo então, né, que eles se mantivessem em paz, e como eu fico me perguntando muitas vezes assim, né, como será que seria possível manter uma paz com nós julgando uns aos outros, nós nos julgando? É uma coisa muito difícil, né? Então, até para manter a paz, abrir mão de julgar uns aos outros é importante. Então, nas colocações lá do Emmanuel, ele diz assim: não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, pelo artificialismo respeitável, que não se justificam as irritações e as disputas visíveis, né? Ele menciona essa ação honesta, essa ação edificante do homem, de reportar seu trabalho de cada dia, e dá esse conselho razoável do esforço individual, de levantar as mãos nessa tarefa né, diária, né, no trabalho. Assim, só para não ficar lendo aqui, não me repetindo muito, de perceber como que a gente faz a realização, né? Veja, se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. E aí eu convido cada um de vocês para que nós pensemos, né? Como está a nossa realização, começando pelas nossas casas espíritas. Como que nós realizamos os nossos trabalhos? Como que nós pegamos os nossos trabalhos dentro das nossas... Será que a gente faz demandas inúteis? Como é que está dentro da nossa casa, do nosso lar? E nos nossos locais de trabalho? Né? E quando nós visitamos nossos entes queridos, existe cólera destrutiva, existe demanda inútil, porque a cada um seu salário, né? Tudo aquilo que vem para a gente são coisas que precisavam vir, né? E tudo isso envolve o não julgar. O não julgar aquilo que eu recebo de Deus, não julgar aquilo que está reservado para mim, não julgar o meu próximo, né? E quando isso é inevitável, que eu caio lá naquele primeiro tipo de julgamento de tentar evitar o mal, que eu possa, então, se eu quero realmente corrigir uma atitude errada, equivocada de algum companheiro meu, que eu possa ligar para esse meu companheiro e falar diretamente com ele.
que isso é uma atitude mais cristã do que muitas vezes o que a gente faz de falar, né, por trás, de desabafar, enfim, e que não colabora em nada, só aumenta a carga do nosso irmão negativa, e, enfim, né, de formas de pensamento, de energia ruim e tudo mais, que não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar, certo? Aqui estão as referências. Eu agradeço muito a oportunidade de trabalho, de ter estado com cada um de vocês. Muito obrigada. Marta, querida, que alegria imensa te receber da nossa casa, pela tua disponibilidade também, estar aqui conosco, né? Agradecemos imensamente em nome da nossa casa por hora virtual, né? Mas quem sabe, logo, logo, se Deus quiser, né? Presencialmente, olho no olho, né? Mas se assim não fosse, né? Quem sabe não teríamos a tua presença de conhecer, né? Esses ensinamentos que você passou para nós, né? De tantas lições e mais uma das lições de Jesus, né? Nosso mestre maior. Te agradecemos de todo o coração. Gratidão, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Michele, que a Michele vai fazer a nossa prece final, a nossa irradiação. Desde já, obrigada, Marta. Então, gostaria de convidar todos para que nós possamos fechar nossos olhos e pedir que a espiritualidade superior possa, nesse momento, nos amparar, nos trazer conforto, trazer os bálsamos necessários para os nossos corações e, principalmente, para que ela possa trazer todo o amparo, todo o auxílio para as pessoas que estão precisando nesse momento de muita luz, de muito amor, de muita serenidade em seus corações e principalmente nesta semana em que as previsões são de temperaturas extremas, que nós possamos ter também os bálsamos e o amparo físico, que nós possamos ter e proporcionar o auxílio para as pessoas que precisam de um agasalho, de um alimento, também aos animais, aos nossos e aos de rua, e que a espiritualidade possa intuir também aos irmãos que protejam, que estendam a mão. Nós sabemos que todos precisam de muita luz, do conforto e do alimento espiritual, mas nós também estamos necessitando do alimento e do conforto para a matéria. Que cada um possa receber o que precisa, que nos nossos lares nós possamos ser o amparo e a luz, que nós possamos irradiar muito amor, que nós possamos ser o auxílio para os irmãos que necessitam. E que a cada dia, a cada instante e em todos os lugares, a espiritualidade amiga ampare aos encarnados e principalmente aos desencarnados que ainda encontram-se na erraticidade e que não sabem que fizeram a passagem. Então, que possam ser direcionados às suas dimensões adequadas, que eles possam receber auxílio, bálsamos para suas dores e, principalmente, todos os ensinamentos necessários para sua evolução. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa direcionar
muita luz ao planeta Terra, que a gente possa, a cada momento, ir transformando e purificando cada vez mais a energia dessa nossa linda bola azul brilhante. E que a cada vez mais nós possamos nos aproximar do nosso mundo de regeneração e aprender com as nossas provas para superar e não precisarmos passar mais pelas expiações. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que tenham todos uma excelente semana. Agasalhem-se bem, cuidem-se. E até segunda-feira. Que assim seja.